Você já pensou em fazer a ninfoplastia, mas ficou com medo por não saber muito bem como é feito o procedimento? Será que dói? Qual é a anestesia? Recebo alta no mesmo dia? Fica comigo que hoje eu vou te explicar, de forma simples e clara, como é feita a cirurgia no passo a passo. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Esse é o terceiro vídeo da nossa série completa sobre a ninfoplastia. E vamos começar pelo ponto que causa mais medo. A cirurgia dói? E a resposta é não. A ninfoplastia é sempre feita sob anestesia, ou seja, a mulher não sente nenhuma dor ou desconforto durante o procedimento cirúrgico. E Camila, qual é o tipo de anestesia? É sempre feita no hospital? A ninfoplastia pode ser feita de duas formas: ambulatorialmente, em consultório, ou em ambiente hospitalar. Quando é feita em consultório, utilizamos a anestesia local. Primeiramente, aplicamos um creme anestésico em toda a vulva e, após alguns minutos, aplicamos um anestésico local com o auxílio de uma agulha bem fininha. Agora, quando o procedimento é feito no hospital, a anestesia costuma ser a local junto com a sedação venosa, em alguns casos mais específicos, a raquianestesia. A escolha do local e do tipo de anestesia depende da experiência da equipe médica que realizará o seu procedimento e também respeitando as preferências da paciente. Um ponto importante a ser considerado é que quando a cirurgia é feita em consultório, o custo costuma ser um pouco menor, já que não envolve gastos hospitalares e nem os honorários do anestesista. Mas cada caso deve ser avaliado individualmente, respeitando as particularidades de cada mulher. Inclusive, se você já fez essa cirurgia, me conta aqui nos comentários em qual local você realizou, no consultório ou no hospital. E aí vem uma outra pergunta muito comum: quanto tempo dura a ninfoplastia? Essa cirurgia costuma ser super rápida, durando em média 1 a 2 horas, e a liberação após o procedimento ocorre no mesmo dia. E qual é o preparo para essa cirurgia? Eu recomendo que a paciente realize a depilação dessa região íntima alguns dias antes do procedimento e compareça no dia sem nenhum objeto metálico no corpo, ou seja, sem brinco, anéis, pulseiras, correntes ou piercings. Quando feita no consultório, não é necessário o jejum. Agora, quando é feita no ambiente hospitalar, recomendo o jejum de 8 horas por conta da anestesia sistêmica. E agora vamos à explicação do passo a passo da cirurgia de uma forma bem simples. Começamos aplicando um creme anestésico em toda a vulva, o que acaba já reduzindo bastante a sensibilidade dessa região. Depois disso, faço a marcação do local que será retirado de excesso dos pequenos lábios, utilizando uma caneta cirúrgica. Em seguida, aplicamos o anestésico local com uma agulha bem fina e realizamos o corte, de retirando o excesso do pequeno lábio na marcação com o auxílio do eletrocautério ou do laser. A técnica utilizada para a ninfoplastia depende de cada caso, e isso é sempre explicado com detalhes para o paciente na consulta pré-operatória. Inclusive, nessa consulta costumamos fotografar a área íntima e explicar para a paciente com clareza como o procedimento será feito em cada caso. Após a retirada do excesso, os pequenos lábios são suturados para uma melhor cicatrização. E os pontos utilizados são absorvíveis, ou seja, eles não precisam ser retirados no pós-operatório, pois o corpo absorve sozinho esses pontos entre 7 a 15 dias da cirurgia. Depois do procedimento, a paciente costuma ficar em observação por mais ou menos 1 hora e, na maioria dos casos, já é liberada para casa. Quando o procedimento é realizado no consultório, muitas pacientes conseguem inclusive dirigir após a cirurgia. Você sabia disso? Me conta aqui nos comentários se você achou que precisava ficar internada. E se está gostando desse conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Mas Camila, e quando a cirurgia é feita no hospital? Que muda? O passo a passo é muito parecido. A diferença é que a paciente recebe a sedação pela veia, dorme durante todo o procedimento e após a cirurgia vai para a sala de recuperação anestésica. Ela fica em observação por cerca de 1 a 2 horas e recebe alta após esse período do hospital, mas com a recomendação de não dirigir nas primeiras 24 horas. Bom, agora que você já sabe como a cirurgia é feita, você deve estar se perguntando:
quais cuidados devo tomar na recuperação. E é exatamente isso que eu vou te explicar no meu próximo vídeo da série. Um beijo!